Olá, gente! Agora está começando mais um programa Inspire-se na Jovem Pan. Gente, cadê o apresentador? Altair, cadê você? Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Vocês viram aí, a gente começou de uma forma um pouco diferente hoje, porque hoje o programa está diferenciado. Estamos aqui, né, Laurinha? Sim. E hoje nós iremos estar falando com vocês sobre vários assuntos interessantes, vários assuntos inspiracionais. Então eu gostaria já de dar as boas-vindas para você que está assistindo o programa Inspire-se a partir de agora. Estamos sendo transmitidos pela Jovem Pan, Rede TV Paraná e também Panflix. Agradecemos sempre a companhia de cada um de vocês por estar aqui com a gente, tá certo? Hoje nós iremos falar de 3 assuntos bem legais. Você sabe que o nosso propósito principal aqui é trazer motivação, inspiração para você. E eu digo para você o seguinte, se você quiser fazer parte desse movimento, quiser fazer parte dessa comunidade, entra no nosso grupo do Telegram. Entra lá no Instagram, @programa Inspire-se, e entre no grupo do Telegram para estar recebendo esse material
nós trazemos sempre pessoas aqui especiais, sempre com esse objetivo principal de trazer inspiração, motivação para você. Então entra lá que eu tenho certeza que vai ser uma dose diária de inspiração e motivação. E aqui hoje nós iremos falar sobre criptomoeda, como que você pode investir em criptomoeda, como que você pode saber quais são as moedas em alta em 2022, tá? Mercado financeiro, enfim, a gente vai bater um papo sobre isso. Nós iremos também entender aqui como criar bons hábitos, como que você pode criar bons hábitos de forma eficaz, de forma duradoura em 2022. Então vai ser, o programa tá muito legal e eu já começo, tá? Batendo um papo aqui com a Laurinha. Vocês viram aí no começo, ela fez a introdução, ela é atriz, é apresentadora de um programa chamado Bate-Papo com a Laura, já fez vários trabalhos com várias marcas e hoje nós iremos bater um papo com a Laura. Tudo bem, Laura? Tudo. E você? Tô bem aqui, viu? A gente começou aqui, a galera já viu ali você apresentando e tudo mais, né? E diferente aqui, né? Tudo mais. Deixa eu falar pra você. Você já fez vários trabalho com várias marcas, né? Sim. Qual que você, na tua opinião, foi o que mais desafiador? Qual que... Nossa, foi minha websérie que eu fiz em São Paulo em novembro do ano passado. É mesmo? Sim, foi a que mais deu frio na barriga. Sério? O nome é Behavior, o jogo. Olha só. Então foi o que mais foi desafiador ali pra você. Sim. E tudo mais. Legal mesmo. E você tá toda com a tua família, tudo veio aqui no estúdio da Jovem Pan, né? Eu não sei porque que isso aí. Poderia estar aqui no estúdio. Estou assistindo lá. Dá um salve. Legal, gente. E assim, deixa eu falar pra você. No caso, dentro dessa área ali, você sempre quis ser apresentadora? Sempre quis mexer com gente ali, comunicar? Como é que é? Eu sempre quis... Meu sonho é ser atriz, agora tá começando, né? Uhum. Mas eu já fui modelo, quer dizer, eu sou modelo, digital influencer. Legal. E gosto dessas coisas. Legal. Muito legal aqui. Você se comunica muito legal, muito bem, assim, sabe? E nessa área, assim, qual que é a área que você mais gosta de fazer? A atriz. Atriz? Então você gosta mais de atuar. Sim, gosto mais de atuar. Legal. Já teve algum mico que você pagou? Não lembro, mas eu acho que não. Né? Tudo que é ruim de passar é bom de contar, né? Mas ó, deixa eu falar pra você. No caso, dentro dessa área, viu, Laurinha? Aqui é um bate-papo, aqui é jogo rápido. Dentro dessa área que você atua, quais são as pessoas que mais te inspiram? Então, na minha área, muitos atores, muitas atrizes, só Sim. que me inspira mais mesmo é a atriz Bela Fernandes. Bela Fernandes? Sim. Ela é de São Paulo? Eu não sei onde ela mora não, mas eu acho que ela mora em São Paulo, sei lá. Bela Fernandes, tem quantos anos? Eu acho que é uns 17. É mesmo? Nova, né? Então é o que mais te inspira. Sim. E você gosta mais do seu pai ou da sua mãe? Mas tipo assim, meu pai corre atrás de tudo, né? E minha mãe ajuda eu decorar meus textos. Olha só. Porque depois... É igual, né? Gosta dos dois iguais. E o que você falaria, tá? Para as pessoas que na sua idade, de repente até que não está na sua idade, que está em busca dos sonhos, né? Está em busca dos objetivos, o que você diria ali para elas poderem, enfim, não desistirem? O que você diria para elas aí? Acreditar sempre nos seus sonhos, né? Lutem pelos seus sonhos muito, que agora... Eu tô na minha área há mais de 3 anos e agora tá surgindo, né, as coisas. Agora que tá Sim. começando a pintar, né, e tudo mais. E então para o pessoal não desistir, né, Laurinha? E você dá pra ver que você também tem brilho nos olhos, né? Então, siga em frente. Eu vi que você já apresentou vários também shows, né? E tudo mais, já fez trabalho para várias marcas. Legal. Que Deus abençoe aí você, sabe, na sua trajetória e
e que é só o começo. Eu acredito que é só o começo de tudo, certo? A gente vai combinar outra vez você fazer uma nova cabeça aqui, que a galera gostou. Então, assim, no caso, eu gostaria de agradecer, tá? Por você ter estado com a gente aqui e deixado esse recado, viu? Esse recado aqui pra galera que tá nos assistindo aqui no programa Inspire-se. Tá? Qual que é as suas redes sociais? Minhas redes sociais no Instagram é Laura Vitória Vizini. Olha só. Eu só tenho aquelas redes sociais, sei lá. Não, e o Bate-Papo com a Laura. Bate-Papo com a Laura. Bate-Papo com a Laura. Isso. Laura Vizini. Isso. Legal, a gente agradece aí a disponibilidade, tá? Tanto do Afonso Vizini, toda a família, como a sua participação aqui com a gente. E agora eu já gostaria de passar a bola aqui para o nosso segundo entrevistado de hoje. Como você foi informado no começo, nós iremos falar sobre criptomoedas, como que você pode investir em 2022. E para isso nós trouxemos aqui o escritor e também criptoinvestidor Denzel Moreno. Ele tem vários insights ali, ele vai trazer várias dicas para você poder estar investindo em 2022 nessas moedas digitais. De antemão, eu já gostaria de agradecer a presença. Denzel Moreno, muito obrigado aqui por ter aceitado o nosso convite. Prazer meu. Tudo bom? Vamos falar de coisa boa agora, né? Vamos falar de dinheiro, que acredito que começar o ano e todo mundo tem muitos planos, né? Sempre na virada do ano eu sempre vejo, em 2022 eu quero realizar tal sonho, eu quero fazer isso. E é claro que a gente sabe é muito importante a gente ter sonhos, mas também é muito importante a gente planejar. E para a gente ter esse planejamento, a gente tem que ter uma organização financeira. Legal. Né? E o mundo das criptomoedas, ela está dando muita oportunidade para quem realmente está se aprofundando. Então, acredito que trazer um pouco desse conhecimento vai agregar muito para quem está assistindo. Seja muito bem-vindo e espero poder agregar muito na vida financeira de todo mundo aí. Show! Eu acredito que é interessante, assim, a gente já começando definindo assim, o que seria, nas suas palavras, assim, criptomoedas? Pronto. Que é um nome, às vezes, né? Tem muita gente da área que conhece, mas criptomoedas, né? O que seria isso daí? Vou só contextualizar para o pessoal poder entender. Antigamente, a moeda de troca que existia era o escambo, né? Então, por exemplo, eu era fazendeiro e eu plantava gado, a outra pessoa plantava soja. E eu trocava com ela. Eu precisava de soja, ele precisava do gado. Então, a gente fazia essa troca. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a usar minérios. Legal. Principalmente o ouro. O ouro se tornou uma moeda muito, mas muito utilizada pela sua dificuldade de conseguir. Então você tinha um mineral que era muito difícil de conseguir, e por essa dificuldade o valor dele acabou sendo maior do que os outros minerais. Então ele se tornou uma moeda. Só que o que acontece? As pessoas começavam a guardar ouro em casa. E existia muito assalto, muito roubo. E aí os homens, os ourives que faziam a fundição da moeda de ouro, começaram a pensar, não, vamos fazer o seguinte, a gente vai guardar o seu ouro e em troca a gente vai te dar um papel dizendo que você tem essa quantidade de ouro. Então foi aí onde realmente começou a primeira moeda de papel, né? Por exemplo, eu chegava no mercadinho e falava, eu quero comprar isso aqui. Então, eu tô te dando a garantia que eu tenho esse ouro aqui guardado. O governo começou a perceber que, poxa, esse sistema é organizado. Vamos trazer pra gente. Então eles literalmente monopolizaram todo o ouro do governo e criaram a Casa da Moeda, onde lá nos Estados Unidos é o North Fox, né? É um forte onde eles armazenam muito ouro e eles tinham esse controle. Então, por exemplo, os bancos emitiam notas para os clientes, dando garantia que o dinheiro deles estava guardado no forte de ouro. Beleza. O que aconteceu? Em 1973, os Estados Unidos perceberam que o seguinte, para cada nota de ouro, para cada nota de dólar, a gente precisa ter ouro guardado. Isso já era sendo feito há muito tempo. Só que em 1973 eles pensaram assim, não, a gente não precisa mais equivaler as notas que a gente está gerando ao ouro. O dólar, ele já é tão autossuficiente que não precisa mais de ouro. O dólar é o dólar. Assim como a gente tem o ouro, eles, não, agora o dólar vai ser dólar, não vai precisar de lastro nenhum, porque o nome disso
para eu ter uma moeda em circulação, eu preciso ter o equivalente a ouro Sim. no cofre. Então, se eu não tenho isso, eu posso pegar o dinheiro e começar a imprimir à vontade. E foi o que eles fizeram. Eles começaram a imprimir dólar como se fosse... como se o dólar fosse o novo ouro. Né? Eles superestimaram tanto o dólar que, não, a gente não precisa mais equivaler ao ouro. O que acontece? Em 2008, o sistema financeiro dos Estados Unidos estava mas tão fácil de você conseguir financiamento, empréstimo, casa. Todo mundo conseguia ter um empréstimo. O que aconteceu? Se você injeta dinheiro demais, a moeda ela desvaloriza e as coisas ficam mais caras. Então, por exemplo, em 1980, 100 dólares, em 2008, se equivaliam a 16 dólares. Então, por exemplo, o que eu comprava antes com 100 dólares... Esses 100 dólares viraram para mim 16 dólares. Então, assim, eu não consigo... O meu poder de compra diminuiu. Porque tem muito dinheiro de circulação. Então, ocasionou numa inflação absurda e os Estados Unidos, em 2008, passou por uma das maiores crises norte-americanas em questão financeira. Bancos quebraram. E aí, o que aconteceu? Eles perceberam que não tinha jeito e um grupo de cyberpunks criaram um fórum na internet onde eles pediam ajuda para criar um novo sistema digital. E aí surgiu um homem chamado Satoshi Nakamoto, que muitas pessoas falam que é um cara, outros falam que é um grupo de pessoas, criaram um código aberto chamado Bitcoin. O que é o Bitcoin? O Bitcoin foi feito com a seguinte premissa. Se eu quiser dar dinheiro para você, eu preciso de um intermediário. O quê? O banco. Se eu quiser fazer uma transferência para você, tem que ter o banco. Onde é que você armazena o seu dinheiro hoje? Digital. Não tem como. Se você tem cartão de crédito, você precisa de uma empresa financeira que registre esse crédito para você. Mesma coisa o banco. E eles perceberam que tinha muito erro nos bancos, eles pegavam seu dinheiro, eles não tinham aquele dinheiro que você depositava lá porque eles estavam fazendo outras aplicações, descontrolou o negócio. Então, o Bitcoin ele foi criado principalmente com a premissa de que eu posso fazer transferência para qualquer pessoa sem um intermediário. Literalmente, eu tenho uma carteira, eu transfiro esse dinheiro para você, esse código para você que equivale a um Bitcoin, e não tem nenhuma fronteira que impeça isso. Por exemplo, aconteceu na cidade de Macau, que é a capital do Afeganistão, a tropa americana ela saiu de lá, e aí um grupo de guerrilheiros tomou conta da cidade e literalmente destruiu todos os bancos. Aí eu te pergunto, a dona Maria, que tinha dinheiro no banco, estava guardado lá. Os saqueadores entraram e destruíram um banco. Como é que ela vai conseguir tirar esse dinheiro? É centralizado. O Bitcoin ele serve para descentralizar esse poder financeiro. Então, se a dona Maria tivesse Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, ela não precisa de um banco, porque é direto com ela. Então, ela simplesmente transfere esse valor para outra pessoa que também tem um sistema wallet de blockchain. Então, você cria e facilita transferências. Se eu quiser transferir dinheiro daqui para os Estados Unidos, o meu banco tem que ter uma conta no banco americano e para eu transferir para a pessoa, o meu banco tem que tirar dinheiro desse banco e dar para a pessoa. A criptomoeda não. Eu consigo fazer em questão de 5 segundos uma transferência internacional. Então, resumindo de uma forma rápida, criptomoeda é um ativo online ilimitado no sentido de transferências e simplificar mais. Então ela quebra barreiras, não tem governo que segura. Olha só, cara. Isso facilita principalmente a transferência para regiões mais afastadas que precisam de internet via satélite. Foi uma maravilha. Que interessante, cara. Interessante isso que você está falando ali, né? A criptomoeda, então, veio para facilitar tudo isso, né? Aí a pessoa, enfim, não tem fronteiras, né? Pode estar com o dinheiro sendo transferido em qualquer lugar do mundo. Do mundo, exatamente. E no caso inclusive, isso é bem verdade, essa alta da criptomoeda é bem verdade, que a Prefeitura do Rio de Janeiro está estudando, inclusive esse mês, né, aplicar... Fiquei sabendo da notícia. Né, aplicar o dinheiro, parte ali do dinheiro do Rio de Janeiro em criptomoedas, né? Então, o que você acha sobre isso? Assim, eu acredito que assim como
nos anos 80, as pessoas falavam que a gente vai ter uma nova era de computadores e muitas pessoas se assustaram. Meu senhor, o que é isso? Eu já estou acostumado com a datilografia aqui, eu não vou fazer isso. Eu acredito assim que a gente está passando por um processo de mudanças. Infelizmente, a nossa economia como um todo e demais regiões do mundo, se você tem processos que você usa desde o século passado, que são muito tradicionais, e a margem de erro humano é muito grande, principalmente de desvios, você tem um nível de corrupção muito alto. Tanto é que existem muitos casos de caixa 2, de escândalo, Sim. de corrupção. E o mundo das criptos, o sistema de segurança da criptomoeda, ele é tão seguro que, por exemplo, quando foi criado o primeiro teste de criptomoeda foi em 1990. Era um arquivo digital que eles nomearam. Não, esse aqui vale $1. Esse arquivo era o Cashpin. O que acontece? Todo arquivo digital, ele é copiado e ele é colado. Então você consegue duplicar. Então ele não foi para frente porque era simplesmente um arquivo digital que a pessoa podia muito bem copiar quantas vezes ela quisesse e usar como dinheiro. Uhum. A diferença é que o Bitcoin, quanto qualquer outra criptomoeda, ela opera no sistema de blockchain. Então, por exemplo, existe um código de 20 e poucos números que esse código ele se torna uma criptomoeda. É como, por exemplo, você pega um pixel no computador. Aquele pixel, tanto de cor quanto elemento, ele é um número, é uma sequência de números. Então, por exemplo, qualquer criptomoeda você não consegue duplicar. E eu sei, se eu puxar um registro na corretora, eu sei de quem aquilo pertence. Então, assim, não tem como eu desviar algo que é rastreável. Né? Por exemplo, se eu pego ali um sistema bancário, eu consigo muito bem mudar o sistema ali e pronto, ninguém viu. Só que o blockchain, ele é internacional, então, por mais que esteja uma prefeitura administrando esse dinheiro, outros países vão conseguir saber se realmente aquele dinheiro está sendo efetivado de tal forma como a prefeitura está dizendo. Então, acho assim que é o melhor sistema de transparência que a prefeitura pode usar. Né? É um sistema muito seguro, até hoje é estudado de como realmente foi criado o blockchain. Indico para você que quer estudar sobre isso, procura aí na internet blockchain, na Amazon Prime, vocês podem fazer propaganda aqui. Legal, pode fazer. Mas tem documentário que fala sobre, é muito interessante que você legal, ver essa cara. Tecnologia. Interessante, cara. E a Laurinha tá me ajudando aqui hoje no programa Inspire. Pergunta aí, Laurinha, qual que é as moedas desse 2022 aí pro Denzel? Qual que é as moedas de 2022? Legal. Olha, se eu fosse indicar para você que está assistindo o programa, é o seguinte: existem 3 moedas que elas estão em grande ascensão. Uma delas a gente fala que é a Litecoin. Então, toda criptomoeda a gente fala por sigla, assim como na bolsa de valores. Então, por exemplo, você vai ter a ação da Petrobras, você vai ter 3 letras que se referem a esse ativo. E na criptomoeda a mesma coisa. Então, a Litecoin, que é uma das moedas muito promissoras, é a LTC. Por que a Litecoin ela é tão promissora? O projeto dela visa você fazer transferências internacionais em menos de 1 milésimo de segundo. Então, assim, é extremamente rápido. A gente tem a Axis, que faz parte de um projeto muito grande. A gente tem moedas do metaverso, que são muito interessantes de você analisar. Pode colocar moedas do metaverso, que vai aparecer uma lista. Se eu falar aqui, eu vou passar meia hora falando aqui das moedas. Legal, cara. Mas principalmente a Cardano e o Bitcoin, né? Porque ele já tem um lastro muito grande de tempo no mercado. A gente já viu... Cardano e Bitcoin. Cardano, Bitcoin e Litecoin. E Litecoin. Essas 3 Olha são só. os titãs do mercado, elas estão crescendo bastante. Para você ter ideia, se você colocasse R$20, se você comprasse R$20 de Bitcoin em 2009, eu fiz um cálculo antes de vir para cá, você teria exatamente... Deixa eu só colocar aqui... R$20 em 2009, você teria exatamente 12 milhões de reais. 12 milhões. R$20 é surreal. O Bitcoin, desde o ano passado pra cá... Mas isso daí, tipo assim, é uma fase, né? Tipo assim, a pessoa, ela teve que ter o time. Porque uma coisa dessa é que nem, vamos dizer assim, investir na questão da Magazine Luiza lá, né? Sim, exato. Foi um time, assim, né? Porque... Você pegou no momento certo, na hora certa. Na hora certa. Isso. Qual que é a diferença hoje? Por exemplo, a Litecoin, ela custa em média $1,6. O Bitcoin vale $60 mil. Hoje ele está valendo 37. Ele deu uma queda absurda. Mas, por exemplo, se você pudesse comprar o Bitcoin a $1 e hoje ele vale $37 mil,
Imagina quantos por cento você iria lucrar. Então, a Litecoin, ela tá no começo ainda. A Cardano, ela tá muito no começo. E até o Bitcoin, a gente faz uma estimativa que o Bitcoin ele vai alcançar facilmente a casa de $1 milhão. E ele tá valendo 30 milhões de dólares. 30 mil dólares agora. Então, assim, é um crescimento mais de 20.000%, cara. É absurdo. Então, compra sem medo. Eu só indico, assim, por motivo de segurança, estuda primeiro, tá? Veja, conheça esse mercado. Não confie em ninguém que fala assim, olha, todo mês eu vou te dar uma garantia de tantos % invista por você mesmo. Estude, analise, conheça esse mercado. Mudou minha vida, cara. Legal. Tem uma história interessante que quando eu fazia estágio, eu ganhava em média, no estágio, R$1.200, vamos supor. Quando eu comecei a fazer operações, mudou minha vida no dia que em 15 minutos eu fiz R$5.000. Então eu ficava pensando, poxa, eu me desgastava todo dia para pegar ônibus, para ir para o estágio, para ganhar R$1.200. Eu fiz isso em 15 minutos. Aí é que eu percebi como é que é a diferença entre você ter um trabalho muito grande e ter pouco resultado. E às vezes você ser um pouco mais estratégico e pensar em outras opções que te dão muito mais retorno com menos esforço. Que a gente tá com a mentalidade que se eu trabalhar muito, eu vou ter muito retorno. Mas é só você analisar as oportunidades que estão à sua frente e estudar. Então, é um mercado assim que todo mundo que eu conheço... Você vê, gente, aqui o conteúdo... Tá vendo aí? O conteúdo é pesado, inspiracional, né? Trouxe aqui esse case aqui do Denzel, né? Isso. E também você tá vendo ali as principais moedas para você investir em 2022... Tá? E ele deixou um recado muito legal que eu vou meio que sublinhar, resenhar, que é o seguinte, não é trabalhar esforçado, né? É trabalhar de forma inteligente. Inteligente, exatamente. O esforço é importante, só que tem que estar direcionado para o local correto, né? Isso. E trabalhar de forma inteligente, né? Legal, cara. E assim, o que você recomendaria para a pessoa que quer começar agora? Perfeito. O que você recomendaria? Todo ativo que você compra, hoje no Brasil, a gente tem leis e a gente tem reconhecimentos da Receita Federal. Então, qualquer tipo de corretora no Brasil, ela tem que estar em dia com as exigências que o governo tem com relação à fiscalização. Então, você vai conseguir comprar em corretoras. Por exemplo, hoje a gente tem a Binance, que é a maior corretora do mundo em criptoativos. Você tem o mercado Bitcoin, que ele é brasileiro, só que de todos eu indico você fazer uma conta na Binance. Assim que você criar uma conta na Binance, você vai fazer o seu primeiro depósito, é como se fosse um banco normal. Você vai colocar o dinheiro lá e você vai ter lá uma opção de mercados e aí você vai ter uma lista de criptoativos. Então lá vai ter Bitcoin, vai ter Litecoin, vai ter BNB, qualquer tipo de criptoativo você pesquisa lá, compra e vende. É muito tranquilo. Então faça sua conta na corretora e aprenda e se divirta. Show de bola. Denzel, cara, esse assunto merece aí uma parte 2 também, viu? Porque é muito interessante, né, cara? Inclusive, nós temos um podcast aí para depois a gente vamos estar explorando mais, né? Colocando situações e tudo mais, e cenários. Muita polêmica pra gente falar aí. Muito legal mesmo. Cara, gratidão aí, obrigado aí pela participação aí, sabe? Obrigado. Agora, no caso, a gente vai para o terceiro assunto desse programa hoje, o programa Inspire-se, né? Querendo ou não, para você investir, você também precisa ter controle emocional, né? Ter controle, enfim, autocontrole e tudo mais. E eu gostaria de apresentar aqui a terceira entrevistada hoje do programa. Ela é mentora, master coach, criadora do método O Poder da Excelência. Hoje eu converso com Mércia Menezes. Ela vai estar falando um pouco pra gente a respeito de inteligência emocional e como criar bons hábitos. E eu gostaria já de antemão agradecer por ter aceito o convite, ter disponibilizado tempo para estar falando com a gente. Mércia, é uma honra ter você aqui com a gente. Maravilha, eu que agradeço o convite, Altair, muito feliz por participar aqui do programa Inspire-se e principalmente hoje
na companhia, né, desses convidados tão especiais e já fazendo aí uma ligação com o que o nosso companheiro acabou de falar. De fato, dinheiro não tem a ver com dinheiro, dinheiro tem a ver com emoções. Se você tiver com as emoções alinhadas, certamente os resultados financeiros eles vão para um outro nível. Legal, não? Show de bola, show de bola. Mércia, eu já começo trabalhando o tema de inteligência emocional, né? Nós estamos fazendo uma série aqui falando sobre hábitos, né? Estamos em janeiro, é um mês universal onde as pessoas muitas vezes fazem planejamento, fazem metas, criam objetivos, né? E eu gostaria de saber, primeiramente, o que é inteligência emocional, né? E como que isso impacta a nossa vida. Eu só tenho que se aproximar mais um pouco. Aqui. Isso. Certo? Vamos lá, então. Inteligência emocional é um tema aí que está muito em alta, né? Muitas pessoas questionando, às vezes, né? Como é que eu desenvolvo essa inteligência emocional? E primeiro a gente precisa entender realmente o que é inteligência emocional. Eu vou falar aí um significado bem simples e que ele vem através do Dr. Daniel Goleman, ele que é especialista, considerado o pai da inteligência emocional, onde ele diz o seguinte: inteligência emocional é quando eu tenho a capacidade de lidar com as minhas emoções e também com as emoções do outro. Aparentemente parece fácil, né, Altair? Uhum. E eu diria ainda mais, inteligência emocional é quando eu uso a emoção certa, na intensidade certa e no lugar certo. O que significa isso? Lidar com as minhas emoções e também com a do outro. Primeiro passo, nós precisamos entender que temos algumas habilidades que nós precisamos desenvolver. Dentro da inteligência emocional, nós temos 5 habilidades. E a primeira habilidade, Altair, é o autoconhecimento. Então, primeiro de tudo, para que eu aprenda a lidar com as minhas emoções, eu preciso saber verdadeiramente quem eu sou. Não é verdade? Legal. Então, eu sabendo, né, quais as minhas potenciais competências, qual é o meu comportamento diante de determinada emoção. Olha o que eu disse, qual o meu comportamento. Quando a gente fala assim, que é inteligência emocional? A primeira frase que vem é quando eu tenho controle das emoções. Diria que está certo. É a segunda habilidade aí da inteligência emocional. Mas o que é controlar minhas emoções? É eu sentir raiva e falar assim, raiva, dá licença que agora eu quero a paz? Não é verdade? A impressão é que é isso que acontece. Mas o controle da emoção, eu diria assim, é você entender que comportamento você tem diante de determinada emoção. Então, quando eu sinto raiva, eu tenho disparos aí muito rápidos, né? O nosso cérebro, ele manda aí comandos muito rápidos e enquanto eu estou produzindo a minha ideia, né, pelo meu hemisfério esquerdo racional, o meu emocional já foi na frente, já agiu. Então, quando eu sinto raiva, se eu sei que eu acabo falando que eu não devo, eu acabo alterando a voz, eu acabo tendo agressividade às vezes física na fala, enfim, eu já sei que repetidamente eu tenho esse determinado comportamento. Inteligência emocional, então, é quando eu aprendo a sair de cena. Então, claro que nós temos ferramentas para que você desenvolva isso, não é simplesmente chegar e falar assim, ó, sai de cena. Dentro da metodologia do coaching, né, do coaching integral sistêmico, a qual eu sou formada, nós trabalhamos com ferramentas testadas e comprovadas cientificamente. E aí a gente vai treinar, porque eu uso uma frase sempre, é treinar, treinar até se tornar. Acho que deu para entender um pouquinho aí, né? Legal, interessantíssimo esse. É bem interessante, né? E principalmente nessa época, nesse time que a gente está em janeiro, que as pessoas estão formando, né? Formando hábitos e tudo mais. Mas assim, você colocou das emoções. Tem alguma coisa a ver com esconder, disfarçar as emoções? Nada a ver com isso. Pois é. Não faça isso. Porque às vezes pensa em inteligência emocional, vou dar disfarçada, né? Não verniz. Então... É que assim, ó, na verdade, a gente precisa compreender, assim, a gente cuidar um pouco com o termo de emoções boas e emoções ruins. Na verdade, todas as emoções são necessárias, né? Então, assim, tem emoções que são protetivas, como o medo, né? A raiva, você também precisa sentir raiva na intensidade certa, no momento certo, né? Então, por exemplo, no momento de um luto, qual é a emoção que eu preciso usar naquele momento? A tristeza, entende? Então, não tem como eu querer buscar uma emoção boa, eu estou em luto, mas eu quero alegria. Não, aquele momento é um momento triste, mas eu vou usar essa emoção na intensidade certa. Legal. Entende? Então, assim, quando eu camuflo minhas emoções, tem pessoas que disfarçam, né?
Você nunca sabe se a pessoa está feliz, se ela está triste. Uhum. E hoje eu posso dizer para você, eu sou pós-graduanda em Neurociência e Performance Humana, e eu amo esse trabalho. Eu falo que eu ajudo pessoas a serem amigas do cérebro, amigos do cérebro, entender o que essa massa cinzenta é capaz de fazer pela nossa vida, capaz de promover saúde e ao mesmo tempo doença. Respondendo sua pergunta, camuflei demais aí minhas emoções, escondi, vai chegar uma hora que a emoção vai se alojar na carne. Então muitas vezes eu guardo, chega uma hora que vai sair um monstro dentro de mim. E aí o que acontece? Eu vou falar o que eu não devo, o que eu poderia ter falado lá atrás, não é verdade? Ou acabo sendo abastecido até por doenças físicas, né? Eu vou acumulando, como eu disse, a emoção se aloja na carne. E aí às vezes vem um quadro depressivo, vem uma dor de cabeça crônica, enfim, várias doenças físicas aí que derivam das nossas emoções. Interessante, viu? Você vê, esse assunto é muito interessante, né? Muito legal, envolve emoções aí, envolve nós, né, se conhecermos e tudo mais. E assim, você colocou alguns aspectos positivos de você saber a inteligência emocional, mas você poderia falar mais a respeito de quais são as vantagens de você estudar isso, né? Saber esse tema, quais são os impactos positivos? Na realidade, quando eu me conheço, eu sempre falo assim, né, para as pessoas, quando eu sei verdadeiramente quem eu sou, quando eu sei para onde eu vou, eu tenho clareza das minhas ações, eu vou automaticamente ter o controle das minhas emoções, eu vou trazer a automotivação, já na sequência, aí, como eu disse para você no início, a inteligência emocional, nós temos que desenvolver 5 habilidades, a primeira é o autoconhecimento, então agora eu sei quem eu sou, né? Eu sou analista de perfil comportamental também, e eu quero aqui abrir um parênteses e dizer para você, que quando eu entendi verdadeiramente quem eu era, eu passei por esse autoconhecimento, quando eu olhei para o meu perfil comportamental e eu entendi que eu passei 30 anos vivendo fora da minha essência e me trouxe consequências físicas graves. Então eu diria que quando eu passei pelo processo do autoconhecimento, eu fiz minha transição de carreira aos 42 anos, para você entender a importância de você olhar para você com amor, com verdade, com humildade e falar: ei, fulano, ei, Maria, ei, Pedro, agora eu sei quem você é. Então agora eu sei para onde eu vou. Porque quando eu não sei quem eu sou, quando eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve. E eu acabo permitindo que as pessoas me rotulem, na verdade. E quantas pessoas aí, né, nesse cenário da falta do autoconhecimento passam uma vida trabalhando no lugar onde acaba sendo abastecido aí por doenças físicas, tristeza, insatisfação, não é verdade? Então, pelo simples fato de não olhar para ele, saber que habilidades eu tenho, que eu tenho bem desenvolvidas, aquelas que eu posso desenvolver. Meu perfil ele é mais voltado para pessoas, mais voltado para resultados e tarefas. Olha só, é assunto aí que dá para mais um bom tempo. Interessante, inclusive, eu vou falar para você, tanto esse do cripto quanto esse do inteligência emocional, fica ali estendido o convite, a gente vai marcar ali pro podcast, o podcast tá em alta, com a presença juntamente com Celso Tenari aqui na Jovem Pan também, né? Mas assim, Ô Mércia, em relação à questão da pandemia, você percebeu que essa questão, esse tema, inteligência emocional, seria um divisor de águas? Com toda certeza, né? Na realidade, assim, tudo que aconteceu e vem acontecendo mexeu com as nossas emoções, não é verdade? Então, a inteligência emocional, o que ela vai te proporcionar? É você entender, né? O que é que eu posso trabalhar sem precisar, de repente, às vezes até de uma ajuda, de um profissional, que vai promover uma satisfação maior, né? Me trazer mais bem-estar. Olha só, vou dar algumas dicas aí. Pode ser? Pode mandar bala aqui. Gente, tem uma ferramenta poderosa e de graça, que se chama gratidão. Não é verdade? Então, assim, eu vejo muitas pessoas murmurarem demais, reclamarem demais, não é verdade? E assim, a vitimização, a murmuração, ela não se combina com a gratidão, né? Então, assim, olha para a tua vida de fato e agradece desde o momento que você abre os seus olhos. A gratidão plena mesmo, genuína, né? Quando a gente fala assim, pelo que você é grato? Eu sou grato pela vida, pela saúde, pelo trabalho. Não. Se você dormiu numa cama confortável, eu sou grato pela minha cama. Se você tem travesseiro, lençol, cama, escova de dente, pasta de dente,
Olha só, tá aí. Muita coisa, né? É Você tem um verdade. sofá para sentar, você tem prato para comer, tem talher. Uau, você tem celular, você tem sofá. E Gratidão. por que reclama tanto? Quando eu reclamo, eu clamo 2 vezes pelo problema, né? Então, agradeça mais, agradeça pela tua saúde, pelo momento, porque até nos momentos difíceis nós temos que ser gratos, porque vem aprendizado, não é verdade? E vou falar aí mais algumas dicas, né? Como eu disse para vocês, eu sou pós-graduanda em neurociência e eu aprofundo muito na questão aí dos hormônios, né? Da felicidade. Abrace, o abraço de 40 segundos, ele promove aí a produção da ocitocina, que é o hormônio do amor. A gratidão, ela dispara a dopamina, que é o hormônio da motivação. Quando eu sou grato, eu envio recompensa para o meu cérebro. Não é verdade? E aí o que acontece? Eu trago mais motivação. Faça aí uma atividade física para disparar a endorfina, tá certo? Saia com os amigos, sorria bastante para disparar aí a serotonina, que é o hormônio do prazer. Olha só, nós temos uma farmácia interna ao nosso dispor. Não é verdade? Interessante, hein? É farmácia interna, né? Farmácia É interna. o nosso dispor. Sabe, Mércia, a gente sabe que você é mentora de grandes profissionais aqui no Brasil e, assim, você também é criadora do método Poder da Excelência. Isso. Esse método ajuda as pessoas a terem bons hábitos. É isso? Como que explica pra gente um pouco a respeito desse método? Também, os bons hábitos, eles vão vir, né? Associados aí a tudo né? que a gente trabalha, sim, né? Poder da excelência, eu trabalho aí com desenvolvimento de pessoas e empresas, né? Poder da excelência é entender que não tem como separar o ser pessoal do ser profissional. Nós somos movidos aí por 11 pilares, né? Que pilares são esses? O espiritual, conjugal, filhos, parentes, social, serviço, saúde, intelectual, financeiro, profissional, emocional. O que eu quero dizer com isso? Que não tem como ser feliz num único pilar. Se um pilar desses estiver disfuncional, ele vai influenciar negativamente todos os outros. Então, se eu não estiver bem no meu casamento, vai influenciar negativamente meu profissional, meu financeiro? Sim ou não? É verdade, Sim. sim. Se eu não estiver bem emocionalmente, vai influenciar minha saúde, meu relacionamento, às vezes com filhos, com esposo. Então, o poder da excelência é trazer o quê? Fazer com que eu tenha uma vida espiritual de excelência. Né? Eu gosto de usar a frase assim, por que ser bom se eu posso ser excelente? Por que ser um esposo, uma esposa boa se eu posso ser excelente? Por que ser um pai ou uma mãe, né, pais bons se eu posso ser excelente? E dentro desse trabalho do poder da excelência, com algumas sessões de acompanhamento, nós desenvolvemos esse alinhamento, né, dessa Sim. roda da vida, para que eu busque a verdadeira abundância, que todo mundo acha que a abundância tem relação com dinheiro, mas a abundância é quando eu tenho sabedoria para eu viver com excelência todos os pilares da minha vida, desde o espiritual, familiar, emocional, financeiro, profissional, para que eu vá para um outro nível. Eu vou falar para você, acontece de forma rápida e real, porque eu trabalho com ferramentas testadas e comprovadas cientificamente. Legal. E você sabe que aqui é um programa espírita, é bem dinâmico e tudo mais. O Denzel tem uma pergunta, é isso, Denzel? Isso. Claro. A gente sabe que a gente está vivendo numa era de high performance e a busca crescente pelo crescimento e desenvolvimento pessoal está muito grande. Sim. Né? Eu tenho colegas assim que eles tomaram um ritmo tão frenético de, cara, eu preciso produzir muito e dão o melhor, só que aí é que eu pergunto, você acha que essa busca constante pelo autodesenvolvimento, ela pode afetar a saúde mental? Pergunta. Sim, ótima pergunta. Olha só, eu sou Master Coach Integral Sistêmico, eu vou falar para você o que acontece, Sim, né? sim. Então, assim, olhando para os 2 hemisférios do nosso cérebro, nosso hemisfério esquerdo é o nosso lado racional, nosso lado cognitivo, eu falo que é o lado das letras, dos números, é o meu lado que produz a ideia. O que eles produziram? Eu preciso o quê? Trabalhar muito, Sim. Produziram, né? Então, o que eu tenho que fazer para emagrecer? Eu sei que eu tenho que fazer personal, eu tenho que comer, eu produzo ideias, eu sei onde eu quero chegar. Mas eu tenho o meu hemisfério direito, que é o meu hemisfério emocional. Né? Meu lado criativo, intuitivo, meu lado onde estão as minhas emoções, Sim, mas é o meu sim. lado também onde estão as minhas crenças, que a gente chama de memórias. Elas ficam no hipocampo, num pedacinho do nosso cérebro, no hemisfério direito, onde tem muitos registros que nós trazemos desde o ventre lá da nossa mãe. Tá? Resumindo, se o hemisfério esquerdo produz a ideia, quem realiza é o direito, ou seja,
Ou seja, não importa o nível de conhecimento que eu tenho, eu vou te trazer dados agora científicos, né? Em qualquer decisão, em qualquer ação, nós usamos só 15% do nosso hemisfério racional e 85% do meu hemisfério emocional. Então, o meu trabalho é fazer o quê? Buscar o equilíbrio entre a razão e a emoção para que eles caminhem na mesma direção e com a mesma intensidade. Nem tão racional. Exatamente. Então, assim, qual a probabilidade deles alcançarem, né? É muito grande, agora de permanecer. Então, eu preciso o quê? Eu preciso usar a inteligência emocional para que, de fato, eu tenha essa alta performance. Perfeito. E permaneça com ela. Perfeito. Interessante, vocês estão vendo aí, né? A gente está falando sobre bons hábitos, performance, planejamento, meta, né? Então foram dadas várias dicas, vários insights para você estar aplicando. E você vê que a gente entrou aqui em vários, bastante conteúdo que, querendo ou não, é um mindset, né, correto para a pessoa ter bons hábitos, né? Primeiramente, a pessoa ela tem que ter uma forma de pensar eficaz para que, consequentemente, né, os bons hábitos possam estar vindo, né, Mércia? Sim. E dentro desses bons hábitos, deixa eu já falar como que é fácil e às vezes a gente falta só conhecer, né? Se você me permite, eu gosto sempre de falar naquilo que eu acredito, meu Deus, mas a Bíblia diz, né? Meu povo padece por falta de conhecimento. Nosso cérebro, ele não distingue o real do que é imaginário. Tudo pro nosso cérebro é realidade. Então, que comando você está mandando pro teu cérebro? Quais têm sido suas palavras? Né? Então, quando a gente fala que palavra tem poder, é real. Por quê? Porque tudo aquilo que eu comunico, eu penso. Tudo aquilo que eu penso, eu sinto. E tudo que eu sinto, ele acaba produzindo uma crença, o meu cérebro acredita nessa crença e toda a crença é autorrealizável. Então, se repetidamente você manda comandos, minha vida não dá certo para nada mesmo, eu sou um burro, eu sou uma burra, teu cérebro registrou. Então, que palavras você está falando, você tem abençoado ou amaldiçoado a tua vida? Então, primeira dica aí, se você quer mudar os seus hábitos, acorde e já envie comandos, né, de autoridade para o teu cérebro, alegria, 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 vitória, 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 porque o teu cérebro, ele não sabe se você está feliz. Se você falou que você está alegre, ele acredita. Olha só, gente, quando eu descobri isso, falei, meu Deus, quantas vezes eu amaldiçoei a minha vida por conta das minhas palavras, dos meus pensamentos. Não é verdade? Então já guarda um versinho aí, Provérbios 23:7, ele diz o seguinte: assim como tua alma pensa, assim tu és. Interessante, então, dica, é isso. Interessante, né? Você vê, são conhecimentos ali de sabedoria, né? Que ajudam muito, né? E assim, o pessoal que está nos assistindo, ou em janeiro, ou quem sabe nos assistindo em qualquer outra época do ano, eu não sei qual que é o ano que você vai assistir esse conteúdo, o que você diria, certo? Para essas pessoas que querem fazer um planejamento para 2022. A pessoa quer bater meta, quer conseguir alcançar os objetivos, criar bons hábitos. O que você dá de orientação pra gente? Bora lá. Então, primeiro de tudo, eu já falei, né? Tem que saber quem é você, onde você quer chegar. Eu sempre falo assim, cuidado para não estabelecer metas e objetivos muito de médio e longo prazo, porque a tendência é permanecer na zona de conforto. Então, eu gosto sempre de colocar assim, traça o objetivo, né? O objetivo é teu destino final. E aí você vem as metas para você poder alcançar teu objetivo. Traça aí, mês a mês. Aí, quando você chegar no final do mês, celebra. Quando você celebra, seu cérebro entende que você é capaz, né? E aí promove crenças positivas de capacidade. E aí estabeleça metas mais desafiadoras para o próximo mês. E todas as metas e objetivos, Altair, devem ser estabelecidas de forma positiva, ok? Então, até parece engraçado, mas já vi pessoas estabelecendo assim, não quero ser demitido em 2021. Exemplo. Sim. Não quero. O cérebro sublima a palavra não. Então, o que ficou registrado? Quero ser demitido. E aí, todas as metas. Então, o que eu vou fazer para não ser demitido? Não chegar atrasado, não discutir, não. O cérebro sublimou a palavra não. Então, só vai chegar atrasado, vai acabar discutindo, não sabe por quê. Você entende que até para metas e objetivos nós temos regras? Olha só. E diria mais. Observe se os teus objetivos estão alinhados com os seus valores. Então, cuidado. Então, se de repente você coloca lá um objetivo extremamente ousado, né? Comprar um carro de 300 mil até dezembro. Mas para isso, você vai ter que trabalhar dia e noite, final de semana. E aí, família é um valor para você, Deus é um valor para você e você acaba negligenciando esse valor. Você pode alcançar esse objetivo? Até pode.
mas pode ser que quando você alcance ele sem a tua família, né? Sem saúde. Então, assim, gente, é isso que um coach faz. Ele ajuda você a estabelecer metas neurologicamente corretas, entendeu? Interessante. Mas tenha metas. E posso falar rapidinho? Pode, aqui, nossa, Visualize os seus sonhos, é real. Porque ele acontece primeiro aqui, né? Eu trabalho muito com o mural da vida extraordinária, então, assim, coloque fotos de viagens, né? Foto, às vezes, do teu casamento, você já, né? Começa visualizar, por exemplo, Isso. daqui 5 anos onde que eu vou estar. Exatamente. E Legal. é real. É real e a gente fala que é científico, né? Física quântica. Então, visualize, tenha clareza, né? Então, eu falo, meus clientes, eles têm o quadro, né? O mural. Então, todo dia, se imagine entrando naquela cena. E quando você tem as fotos, fica fácil da gente traçar plano de ação. Entende? Então, a foto já é o teu objetivo, sim ou não? Sim, sim. Então, o que é que eu tenho que fazer para eu poder viver o que está aqui? Nossa, chega até a me arrepiar. Porque, gente, eu tenho, assim, resultados extraordinários. Entende? Legal, é isso. Legal, interessante. E, assim, nessa área, que filmes, assim, ou, de repente, livros, né? Me ajuda aí, Laurinha. Pergunta aí pra ela aí, Laurinha aqui tá me ajudando aqui, ó. Hoje nós temos uma ajuda aqui bem especial. Pergunta, que livros, filmes, assim, poderiam nos ajudar com esse assunto? Pergunta pra ela aí. Que livros que a gente pode ler, que livros quer dizer, filmes que a gente pode assistir. Olha só, então já como ela me fez a pergunta, eu já vou indicar para você, tá? Para as crianças, o poder da ação é feito exatamente para crianças, foi desenvolvido pelo Dr. Paulo Vieira, junto com Maurício de Souza, e até postei no meu story, meu filho estava lendo, já tem volume 1 e volume 2, porque nesse livro já começa a trazer orientações para criança como desenvolver a inteligência emocional, ok? Para os adultos, eu indicaria como primeiro livro o Poder da Autorresponsabilidade, porque a autorresponsabilidade é o pressuposto da maior mudança. Quando eu olhar para mim, entender que eu sou a única responsável pela vida que eu tenho levado, eu vou parar com a vitimização, vou parar de querer mudar o outro, esperar que o outro faça para que os meus resultados venham. Então, o Poder da Autorresponsabilidade. Filmes para você, Laurinha, Divertidamente, A Fantástica Fábrica de Chocolate. Olha só. Enfim, se vocês quiserem, posso deixar uma lista para crianças, né? Que legal, interessante. Qual que, no caso, o pessoal vai querer continuar esse bate-papo. E qual que é a sua rede social, Mércia? No Instagram é Mércia Coach. Mércia Coach. Daí, no caso lá, esse 2 filmes que você colocou, Divertidamente e A Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu tenho várias indicações, porque eu sou ministrante do projeto Jeito de Viver Família, onde eu trabalho o desenvolvimento da inteligência emocional para crianças, né? Também ministrante de Educar, Amar e Dar Limites. E também ministrante de Decifre, Influencie Pessoas para pais e professores, para a gente cuidar das nossas crianças desde a da primeira infância aí, né? Interessante. E eu vou falar para você, eu acredito que muita gente aqui entendeu ali como que coloca em prática todos esses conhecimentos, mas eu acredito que é interessante perguntar os cuidados. O que a pessoa tem que tomar de cuidado, viu, Mércia, na hora de repente, formar bons hábitos, na hora de, enfim, colocar tudo isso em prática? Os bons hábitos vem associado aí à atividade física, né? Sim. Então, assim, se você toma a decisão, procure sempre um profissional, né? Procure um médico, faça os exames antes, entendeu? E procure um coach, procure uma coach, porque ela vai trazer orientações, né, de como formatar aí esse plano de ação e também através das ferramentas de ter os disparos aí naturalmente dos hormônios que nos traz, né, resultados muito rápidos, mas é isso. E primeiro de tudo, gente, tome decisão, porque toda decisão vem seguida de uma ação. Ok? Legal. Show de bola. Você vê aí, você que está acompanhando a gente, nós sempre estamos aqui muito bem acompanhados, tanto de convidados quanto da nossa audiência, que é extremamente qualificada, uma galera que tá com brilho no olho, buscando inspiração, buscando motivação, querendo realmente crescer, não se conforma, né? Um pessoal que não desiste, um pessoal que está sempre buscando ali atingir os seus objetivos. E a gente se alegra aí em estar na companhia de vocês aqui na Jovem Pan, na Rede TV e também na
Panflix. Estamos chegando ao final aqui do programa Inspire-se. Eu espero que você tenha se sentido inspirado, assim como eu também. E eu gostaria de agradecer aqui, primeiramente, a presença aqui da Laurinha. Laurinha, obrigado por você ter participado aqui com a gente. Eu agradeço, eu amei o convite de estar aqui com vocês. Legal mesmo. E é legal essa sua energia aí, continua com essa sua energia, com essa sua alegria, tá? E vamos combinar aí outras vezes aí pra você estar me ajudando, tá? Vamos sim. Denzel, obrigado também, cara. Eu acredito que esse assunto, assim como o assunto da Mércia, merece ali mais tempo e fica aí estendido o convite ali, registrado aqui para uma parte 2 aí. Tá lá. E se você tem interesse de conhecer um pouco mais do mercado financeiro, Denzel Moreno, é só colocar no Instagram ou no YouTube ou no Google que você vai achar assim. Tá? Obrigado. Show de bola, cara. Eu que agradeço aí a tua disponibilidade de ter aceitado o convite. Mércia, obrigado também, viu, por você ter aceitado o convite de estar com a gente aqui falando desse tema. Muito interessante, no time legal, porque a gente está em janeiro e a galera aqui com certeza já está fazendo esse planejamento. Muito obrigado. Eu agradeço também, já quero aproveitar e fazer um convite, posso? Opa, fica à vontade. Próxima segunda, dia 31, às 19 horas, eu vou estar fazendo uma palestra gratuita e presencial. Corre lá no meu Insta, logo vai estar o link disponível, as vagas são limitadas. Para você entender um pouquinho melhor, e nessa palestra gratuita eu já vou te dar ferramentas, aí você vai sentir na hora aí como desenvolver inteligência emocional. Legal. Então fica estendido o convite aí, pessoal, marca na agenda, porque as vagas são limitadas e, pelo que eu conheço, vai acabar rápido. Então, entre em contato o mais rápido possível para estar aproveitando essa oportunidade. Gente, eu gostaria de informar vocês que a partir da próxima semana o nosso time aqui vai estar mais reforçado. Nós teremos um quadro aqui com uma das maiores referências em motivação do país, que é o Gilcler Regina, e com isso ele vai também estar trazendo aí todo esse pessoal aí que está com ele, General Motors, Banco do Brasil, Correio, Petrobras, vai estar tudo aqui junto com a gente aqui no programa Inspire-se. Então, semana que vem nós teremos um quadro novo chamado Inspira Ação, Gilcler Regina, e gostaríamos mais uma vez aqui de registrar, né, aproveitando o gancho da Mércia aqui, registrar o nosso agradecimento. Nós somos muito gratos, tá, por vocês estarem com a gente. Muito obrigado. Eu sou o Altair Godoy e este foi mais um programa Inspire-se.